Graça e paz, Deus abençoe vocês, um privilégio ter vocês aqui novamente com a gente. E hoje eu estou super bem acompanhado. Aqui do meu lado, Fanuel Palácio. Olá, povo de Deus, que alegria estar aqui com vocês, da Palavra e Poder, juntamente com o pastor Rodrigo. Para mim é um grande privilégio poder servir essa comunidade tão preciosa e que tem me edificado tanto em tão poucos dias, né? Aleluia. Bem, nós é que estamos sendo assim tão ricamente abençoados. Bom, Fanuel Palácio, ele é compositor, ele é ministro de louvor, cantor, ele também é produtor, já fez de tudo um pouco, né? Já. Trabalhei com muitas vertentes da música e tudo está desaguando na igreja local, né? Então, acredito que Deus me ferramentou para esse tempo. Então, teve situações que eu tive que passar uma temporada no estúdio, só produzindo cantores, outra temporada compondo arranjos, outra temporada tocando em festivais de jazz e blues, que eu tive banda de instrumental, e sim, então foram vários leques da música que eu fui trabalhando para Deus me preparar para servir melhor a igreja local. Naquela época não tinha a produção que tem hoje, né? Sim. As igrejas hoje, pastor, eu percebo que o profissionalismo está entrando, né? Então aquilo que existia no secular, os melhores instrumentos estavam onde? Estavam fora da igreja. A melhor estrutura de som, de LED, está onde? Está fora da igreja. E eu Dentro da igreja era só microfonia. Era só microfonia. Uma caixinha de tripé, um irmão no violão. Isso. E o outro perseguindo no teclado. Quando ele encontrava o tom, a música acabava, né? Por aí. E aí, hoje eu estava conversando recentemente com donos de loja. Ele falou, sabe quem é o povo que mais compra as coisas de qualidade? Eu disse, não faço ideia, não é meu mercado, né? Ele disse, as igrejas. Uau. As igrejas estão cada vez mais investindo. Então, os melhores sons estão aonde? Estão dentro das igrejas. Uau. Então, eu percebo que o profissionalismo, ele entrou dentro da igreja e toda a estação que eu vivi na música, na verdade, era só para poder desaguar na igreja local e servir nesse tempo, sabe? Era Deus me preparando. Hoje você serve na Paz Church, na Paz Church de São Paulo. E, assim, existem algumas composições suas que já estão sendo assim, muito cantadas. Né? A Contemplação, Geração João Batista. Isso, Geração João Batista nós lançamos agora esse mês. Sim, já é bem recente, mas eu já vi. Tem até a participação do Pastor Eve. Pastor Eve está lá com a gente, foi muito precioso. E é uma canção que carrega a mensagem da igreja. Legal. Então, qual a mensagem que a nossa igreja mais tem carregado? É a grande comissão. Que nós seremos a igreja que vai preparar o caminho para o Salvador, para ele voltar e tal. O pastor Ebe crê dessa forma, né? Que a grande expansão, a grande comissão, ir de fazer discípulo de todas as nações. Por isso, Geração João Batista. Geração João Batista. De fato, porque antes eu pensava, né? Eu pensava que era o espírito de Elias iria ser derramado, mas eu pensava que até mesmo uma figura apocalíptica ia descer uma pessoa, mas depois Deus ministrou algo no meu coração. Eu estava em Belém e Deus passou a madrugada inteira queimando meu coração. Ele disse assim, o espírito de Elias é literalmente a dispensação de Elias. E quem foi Elias? Quem prefigurou João Batista. Exato. Elias foi aquele que preparou Eliseu, foi um pai espiritual. Então Deus falou para mim, no meu coração, né? Você pode até me corrigir. E ele falou assim, que todo mundo quer ser filho, mas ninguém quer ser pai. Antes do grande avivamento preceder a terra, precisa levantar os pais espirituais dos cantores, dos futuros pastores, das crianças. Nós precisamos ser pais espirituais de uma geração que vai revolucionar, que vai ver um novo nível de glória. É por isso que sobre toda a carne eu derramaria o meu espírito. É esse avivamento que precede a volta do Senhor. Então a canção nasceu desse entendimento. E o refrão dela é Apocalipse 19, né? Que vai falar sobre o cavaleiro que desce, é muito poderoso. É o versículo cantado, literalmente. Você falou agora há pouco sobre os cantores, os músicos, os adoradores, eles precisam, né, também terem paz e serem pais também. Na sua concepção, na sua visão, o que um músico do altar de Deus, um ministro da casa de Deus, né, do louvor, de adoração, o que ele realmente precisa ter aí como a sua preocupação, talvez principal, ou uma das suas preocupações com relação a ser esse ministro do altar de Deus? Quais são os cuidados que ele precisa ter? Isso é muito forte.
Eu tô atualmente escrevendo um livro. Sim, olha, mais um talento, escritor. Estou escrevendo. É por isso que não sobra talento pra gente, aí pega tudo. E Deus ministrou algo no meu coração, pastor. Eu falei assim, Senhor, o que realmente o ministério de louvor significa na igreja contemporânea? E Deus ministrou algo no meu coração, que nós somos a representatividade da comunidade. Então louvor, a equipe de louvor, nada mais é a representatividade da comunidade. É a mesma coisa que eu pego o microfone e entrego para a comunidade. Sim. Como nem todos da comunidade estão qualificados para cantar, para tocar, eles precisam ter representantes. É por isso que quando termina o culto, alguém chega lá pro líder de adoração e fala, irmão, eu não falo para ninguém, tá? Mas eu amo quando você canta. Você é o meu líder de adoração favorito. Sim. Quando isso está acontecendo, a gente tem que ter muito cuidado, tá, ministros? Para receber esses elogios. Na verdade, o que está acontecendo ali? Ele não tem aquela voz. Sim. Se ele tivesse a voz, ele seria igual você. Ou espontâneo demais. Ou que canta as músicas clássicas. Ou aquele que é quebrantado. Ou aquele que só sabe cantar música de louvor. Ele se identifica com você. Então, o Ministério Louvor é só a representatividade da comunidade. Perfeito. Se a minha comunidade crê em dons espirituais, eu preciso representá-lo em dons espirituais. Se a minha comunidade crê em células, eu preciso representar a minha comunidade em células. Você compreende isso? Porque nós não somos os estrelas do culto, entende? Nem desconectados. Isso, nós não podemos estar desconectados, nós estamos apenas sendo uma extensão da igreja local. E eu sempre falo, um ministério consolidado, seja aquele que está na bateria, que está cantando, que está na guitarra, ele tem as suas raízes fincadas na igreja local. Hoje eu poderia chegar para meu pastor e dizer assim, pastor, eu tenho um ministério itinerante, minhas músicas estão dando certo, eu vou só ser líder de célula. Sim. Eu poderia, mas sabe por que eu não faço isso? Porque no Ministério do Louvor, eu só sou o Fanuel lá, eu não sou o líder de adoração, o pastor, o ministro. Ali trata e pule o meu caráter. Uau. Então eu tenho um horário certo para chegar e se eu atrasar eu tenho que ir pedindo perdão, sabe? Então eu me permito ser lapidado no meu caráter a partir da igreja local. Então quando você cria pessoas que só vivem viajando, cantando, que são tratados sempre como príncipes, aonde elas chegam, elas vão chegar na igreja local e querem que todos os sirva. E quando, o privilégio verdade, de quem está na plataforma é servir a noiva de Cristo. Sim. Nós temos esse grande privilégio de servir a noiva de Cristo. Muito bom. Então, acredito que esse é o cuidado. Eu ouvi certa vez de um líder de louvor e achei muito bacana a colocação dele. Ele disse o seguinte, olha, nós nunca vamos conseguir levar ninguém a um lugar que a gente ainda não tenha ido. Então parte desse pressuposto de ser também modelo para o rebanho no fim das contas. Né? Na verdade eu escuto muito as pessoas falar hoje, pastor, sobre eu amo que você carrega. Eu gosto dessa frase, é uma frase muito poderosa. Mas o que eu percebi, que eu pego, isso eu faço continuamente. Eu pego o meu violão e eu vou adorar a Deus no meu quarto, só eu e Deus, pego meu violão e vou cantando. Às vezes essas canções que você me escuta cantando aqui, poxa, quero subir ao monte, essa música eu cantei lá no meu quarto. E aí eu encontrei um lugar em Deus, eu acessei um lugar em Deus, em adoração, que quando eu acessei, tão profundo, tão íntimo, tão cheio de amor, eu falo assim, eu quero trazer eles domingo para esse lugar. Então, aí eu quero muito levar a igreja, conectar a igreja para esse lugar. O domingo acaba sendo o resultado da sua experiência no particular. Isso. Então, o que eu entendi? Que não é o que eu carrego, é os lugares em Deus que eu acesso. Amém. E aí eu carrego a minha comunidade de fé para aquele lugar. Entendi. Poxa, que paixão, que fogo, que tremendo. Você faz isso. Você está recebendo da revelação da palavra. No domingo você quer levar a igreja para esse lugar que você acessou. Para essa revelação. É muito poderoso. E o louvor também tem que estar nesse mesmo entendimento. Muito bom, muito bom. Já ainda nessa linha, eu te faço uma pergunta. Quais seriam, assim, os critérios que você utiliza ou utilizaria para compor aí um ministério, uma banda, músicos com você? O que você preza mais? O que você acha que o músico precisa ter para fazer parte do seu ministério, por exemplo? Amém. Jesus, que pergunta difícil, Jesus amado.
O Apocalipse 5, versículo 8, dizem que os anjos se apresentam cada um carregando harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Perfeito. Então, o que simboliza isso? Isso está mostrando o que um adorador apresenta para o Senhor, a sua harpa. E a harpa é tudo que condiz com com seu talento. Sim. Se você está me ouvindo hoje, irmão Fanuel, eu não canto, eu não toco, mas eu sou um excelente cozinheiro. Isso é a sua harpa. Então, pule ela, utiliza ela para a glória de Deus. Não é só música, entende? Então, tudo que eu faço com arte, tem coisas que você faz que ninguém faz melhor que você, entende? Tem coisas que você que está me assistindo faz que ninguém. Eu posso até me esforçar, mas tem desenhos, tem danças, é muita coisa. Então, isso é a tua arte. Se apresenta diante de Deus. Quando Saul procura por Davi, ele fala, eu quero um músico que toque bem. Sim. Ou seja, um cara que afina bem a harpa. Então, a primeira coisa é, eu vi uma frase num filme que é, existem pessoas ambiciosas, mas ambição é diferente de competência. Uau. Quando você vai construir algo grande, você chama os ambiciosos ou os competentes? Competentes. Você entende? Então nós precisamos estar competentes diante do Senhor para apresentar a Ele. A primeira coisa é harpa. Segundo, taça. E o que é a taça? Está cheia de incenso, que são as orações dos santos. É a vida de intercessão, é a vida de devoção, é a vida de busca, de conhecer o Senhor. Pastor, você sabia que tem muitas pessoas que estão cantando há 30 anos e não sabem o que significa glória? E fala aqui, levanta a mão e a gente diz, vem com a tua glória aqui. E o cara não sabe. Gente, a glória de Deus, um dos significados é todos os atributos de Deus sendo manifestos ao mesmo tempo. Então, numa comunidade, na canção corporativa, eu tenho 300 pessoas. Você acha que todo mundo naquele dia está precisando do toque do amor de Jesus? Nem todos. Um está precisando do toque, outro está precisando de milagre, outro está precisando de cura, o outro está precisando de despertar do juízo de Deus. Entende? Então, quando eu canto, vem com a tua glória, eu estou dizendo assim, vem com todos os teus atributos hoje aqui ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Na adoração corporativa, Deus ministra individualmente em totalidade durante a adoração corporativa. Isso é chamar pela glória de Deus. Então o que eu falo com isso? Muitas pessoas não conhecem o Deus que cantam. E fala aleluia, não sabe o que significa, não sabe o que significa amém, não sabe o que significa a glória de Deus, não sabe o que... Você entendeu aí o que eu estou falando? Então você precisa ter uma vida de busca, de conhecer o Senhor, porque isso é a eternidade, conhecer Jesus. Então, para mim, o encaixe é, se eu sou um adorador que me apresenta, eu sou um excelente baterista, mas eu não tenho nada de Bíblia, de vida com Deus, eu sou um adorador incompleto. Ou, se eu sou um adorador, capaz, eu sou cheio da unção, eu jejum, eu oro, eu busco, mas eu não tenho técnica. Ah, irmão Fanuel, mas eu canto para Deus, eu sei, irmão, mas quem escuta a sua voz é a igreja. Se a sua voz está desafinada, quem está escutando ela é a igreja. Entendeu? Deus, na verdade, cheira a nossa adoração, né? Então, nós precisamos estar qualificados para a igreja local e cheios da glória de Deus. Esse equilíbrio perfeito, como o salmista diz, tangei com arte, mas tangei também com júbilo, né? É verdade. A essência. Muito bom. Então, acredito que seria essa. Então, para entrar no teu ministério, tendo isso aí, eu gosto de trazer para perto pessoas que caminham comigo. Bacana. Pessoas que eu conheço o coração, pessoas que eu estou pastoreando. Então, às vezes, o cara nem tem um nível elevado como outro músico, mas eu conheço o coração. Entendi. Eu sei como tá, entende? Então eu tô pastoreando e eu tô junto ali, cara, Deus vai te usar. Eu prefiro ter discípulos comigo do que ter profissionais comigo. Bacana, muito bom, muito bom. Ainda nessa linha que a gente está aqui falando de critérios, de características, de coisas que são assim fundamentais, eu faço uma pergunta para você. A gente está vendo assim eu diria assim, uma mudança muito radical nos arraiais, né, da Igreja do Senhor, aquilo que as pessoas vêm cantando, a gente vê algumas canções, algumas letras, algumas coisas que a gente percebe que, sabe, não encaixa muito bem com aquilo que a gente conhece do Evangelho da Palavra. Para você, Fanuel, qual seria assim os cuidados que uma igreja local precisa ter
na escolha de um repertório. Como é que você enxerga isso? Legal. A primeira coisa, você como líder de adoração, você precisa encontrar a estação que a sua igreja está vivendo. Por quê? A música, ela é a trilha sonora. Se você assistir um filme, pastor, você está ouvindo o Gladiador. Então tem Até uma hoje trilha. Já estou ouvindo a música do Gladiador aqui. Tem a trilha que traz a emoção, que compõe, que passa a mensagem daquilo que está sendo vivido. Isso conecta as pessoas, isso leva as pessoas para um lugar. A música, ela tem esse poder. Então nós precisamos, nós não seremos agora uma igreja que vai viver de musical, tá? Entenda bem. É culto de ceia, não pode cantar uma música de aleluia, só pode cantar uma música de crucificação. Não é isso que eu estou falando. Você precisa encontrar a estação que a sua igreja local está vivendo. Se o teu pastor está vivendo como igreja uma mensagem mais escatológica, você tem que entrar nessa mensagem escatológica como equipe de louvor. Ou, se nós estamos vivendo um tempo de avivamento, no meu caso hoje, eu estou vivendo um tempo de avivamento e de resgate de coisas que ficaram para trás. Então, você vai ouvir as minhas ministrações, eu cantando muitas músicas antigas, muitas músicas que fizeram parte da nossa história, porque é o momento que eu estou vivendo, a minha igreja local está vivendo. Então, primeira coisa, encontre a estação que a sua igreja local está vivendo. Por exemplo, o pastor marcou uma noite de glória. Aí, irmão, você está lendo Levítico ou Números e o teu pastor tá lendo Atos 2, que ele crê que vai ter um avivamento. Aí você vem com a música escatológica e às vezes Deus queria fazer uma música de fogo, uma música de avivamento. Ou o pastor está numa noite de amor, vou pregar sobre o amor de Deus. Aí você vem e canta sobre o fogo. E era uma noite de quebrantamento. Entendeu? A importância de entender a estação que a igreja está alocando. Primeira coisa. Segundo, conheça a sua banda. Isso é muito sério. Porque eu escuto, principalmente aqueles que não são musicistas, eles escutam a música, pastor, no Spotify, e, cara, que lindo, mas tem uma orquestra gigante, pastor, tocando por detrás. Tem 4 teclados fazendo o pad, fazendo o piano, fazendo o órgão. Aí tem 4 guitarras, 2 violões. Aí ele chega no ensaio, a banda local tem baixo, guitarra e bateria. Eles ensaiaram por 2 horas a mesma música e a pessoa termina dizendo assim, tá faltando alguma coisa. Irmão, tá faltando tudo. Você só tem a cozinha. Você sabe que você falando disso, eu me recordei de 2 fatores. Às vezes eu sou pastor de igreja local, mas às vezes eu saio para ministrar em outras igrejas a convite. E assim, é muito comum para mim, e até chega a doer, porque toda vez que às vezes eu prego uma mensagem, concluo, o louvor vem com uma canção que não tem nada a ver com tudo aquilo que foi dito. Né? Essa é uma primeira experiência. E a segunda é essa, eu já vi boas canções que já me tocaram profundamente, mas quando foram executadas por uma banda na igreja local, você fala assim, eles não conseguiram chegar ali, não conseguiram alcançar aquele lugar. E fizeram até uma boa execução, mas é como você falou, falta tudo. Falta tudo. Tudo que fez aquela canção acontecer. Hoje em dia nós temos algumas ferramentas ou recursos, que seriam os VS, que são instrumentos virtuais que estão sendo tocados, mas não estão no palco. Perfeito. Certo? A segunda coisa é você criar um novo arranjo para música, para dentro do teu contexto. Se eu estou no violão, eu consigo tocar uma música que tem 20 instrumentistas só com violão, mas construindo um novo arranjo. Para isso, você tem que ter uma maturidade musical, tem que ter um conhecimento mais elevado. Já deu para ver que o Fanuel tem, tá? No domingo, ministrando aqui, o Fanuel fez assim uma espécie de medley, onde canções... Mas como é que ele conseguiu colocar essa canção aí? Né? Depois dessa, né? Foi uma coisa muito boa. Parabéns, viu? Então, obrigado, pastor. Então, você tem que conhecer. E a terceira coisa, ter cuidado com músicas figurativas. Se a proposta daquele culto é um culto evangelístico, pastor, eu tenho músicas figurativas. Mas, por exemplo, tem músicas que não é para o culto de celebração. No nosso contexto, eu não sei se é o nosso contexto aqui da palavra de poder, o culto de celebração é um culto evangelístico. Vamos ganhar pessoas para Jesus. Agora imagina uma pessoa que está chegando aqui pela primeira vez e eu estou cantando olhos como chamas de fogo. A descrição de Jesus por João e Apocalipse. Espada, está vestido com um manto de sangue. A pessoa vai falar, isso é um monstro. É um monstro.
Entende? Perfeito. Então, facilite a compreensão da mensagem. E aí você vai conectar com aquela pessoa. Ela tem que sair do culto entendendo a mensagem clara. Agora, um culto profético, uma noite de glória, para a igreja, pessoas que têm maturidade, é diferente. Então tem que ter esse equilíbrio com músicas figurativas no culto de celebração por causa da linguagem. E mesmo porque, Fanuel, nós estamos vivendo um tempo, assim, né, me permito aqui a franqueza e às vezes até um pouco duro nessa colocação, mas a gente vê uma igreja que é muito rasa de Bíblia, uma igreja, eu falo a igreja brasileira, muito rasa de Bíblia. Então a gente às vezes tem dificuldade até de entender determinadas canções porque não se lê a Bíblia. Né? Eu cito aqui até o pessoal do Morada que compõe, né, canções assim fantásticas, mas se você não tiver o conhecimento bíblico, ou pelo menos o conhecimento da história bíblica, você não vai conseguir se conectar com aquela canção. Né? Verdade. Então isso aí que você fala... Fernandinho também pegava os versículos e musicava, é muito lindo. Exato. Vários versículos hoje você vai encontrar nas músicas. Cada música do Fernandinho é um versículo. Sim, sem dúvida. Então isso é muito poderoso. Muito bom. Quando eu falo sobre composição, eu sempre falo, você vai compor? Quer compor? Pegue sua Bíblia. Então deixa eu aproveitar e pegar esse gancho aí para dar uma dica do pessoal que quer também saber sobre composição, gente que gosta de compor. Qual é a dica que você dá para o pessoal? Legal. Então, pastor, até 2019 eu não escrevia canções congregacionais ou corporativas. Eu escrevia músicas românticas. É mesmo? Ué, então o Fanuel Palácio, o adorador, tem um lado romântico? Peraí, nós precisamos conhecer isso aí melhor. Tem muitas músicas românticas. Quando é que a gente vai ter acesso a conhecer esse lado romântico? Olha, geralmente no mês de junho eu lanço um EP romântico de canções. É mesmo? E onde já tem no Spotify. Já tem no Spotify? É o projeto que foi lançado ano passado, De Mim Pra Vocês. E esse ano a gente 2023 agora já vai ter, já temos 3 músicas gravadas. Sério? Vai ser lançado em junho. E o pessoal então, pode... Porque hoje em dia não tem mais canções românticas, né? Eu tinha na minha adolescência... Com letras limpas, né? Era, coros, eu tinha Amo Você, não sei se você lembra. Rapaz, aquela coleção Você... 2, 3, Quem nunca? 14, né? Quem nunca? Era maravilhoso. A Aline Barros escrevia canções românticas. Sim. Hoje em dia não tem mais. Dois tipos de músicas que não se escreve mais. Tá? Você quer compor. Olha aí. Louvor. Não tem mais música de louvor no Brasil, é só adoração. Certo. Então, quando a gente vai encontrar música de louvor, é uma luta, né? É difícil, pastor. E a gente fica cantando aquela música 30 vezes, porque não tem. Então, música de júbilo, para a igreja se alegrar. Celebrar. O Cirilo falava algo interessante. Cara, pega a primeira música, faz uma música de louvor, cansa o povo, volta, repete, faz ele pular, faz ele correr, sai do lugar. Quando você quebra esse gelo, você vai entrar com adoração e todo mundo vai vir. Então, era uma ferramenta que o Cirilo usava. Né? Então, por isso que ele cantava, né? Aquela música do... Cara, agora esqueci. Dos Anjos. Senhor, deixa-nos ouvir o som da alegria, o riso dos anjos em sua presença. E ele ficava muito tempo naquela música. Eu não entendia. E aí foi quando ele explicou. Bacana. Agora eu entendi. E você falando disso hoje, realmente... Músicas de louvor. O louvor a gente está tendo que importar. Exato. São versões de canções americanas que a gente está usando hoje em dia. E não tem música de amor mais. Então, se você vai sair com a sua esposa, você não tem canções brasileiras, cristãs, limpas, com a mensagem bíblica e falando sobre o amor. Não tem. Então, os acampamentos de casais, né? Então, se você, irmão, quer começar a sua carreira, você já tem 2 nichos aí para você explorar bastante. Ainda sobre Agora, sobre a composição, não escrevi até 2019. 2019, tive uma experiência muito profunda com Jesus. Uau. Eu fui para um lugar, que eu não vou falar o nome, pela uma questão de ética, claro. Que é o F-Hop. Olha gente, aí. Foi poderoso o que Deus fez na minha vida. Eu fiquei 6 meses interno ali, na base missionária. Eram 2 aulas de teologia todos os dias, evangelismo, estudo bíblico à tarde, 4 horas na sala de oração, todos os dias, 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu li a Bíblia em 5 meses, foi sobrenatural. E um dia eu estava na sala e eu tinha muitas melodias. Muitas melodias. Um dia eu estava na sala de aula, o professor estava pregando sobre, a aula era atributos visíveis de Deus. Bacana. Os atributos não visíveis tinha sido na primeira aula, agora estava na segunda, os não visíveis. Comunicáveis visíveis. E não comunicáveis. Isso, e eu tô aqui na sala de aula, pastor, tinha quase 90 pessoas. E Deus falou no meu coração, Deus falou assim, eu vou colocar as minhas palavras nas tuas melodias.
E eu comecei a chorar, eu fiquei com vergonha. Tava na aula, gente, eu tava numa aula de atributos de Deus. Não tinha nada a ver. Eu saí da sala e me coloquei ali no chão e comecei a chorar. E aquilo foi tão sobrenatural. 2019 isso, tá? Em 2019 eu passo 1 ano estudando Apocalipse 4. Uau. Eu me enchi da palavra naquele período. Apocalipse 4, Salmo 139. Então eu linkei 3 atributos de Deus que eu enxergo em Salmo 139, onipresença, onipotência e onisciência. Apocalipse 4, a sala de controle do universo. Jesus sendo entronizado, que é o que está acontecendo agora. Jesus está no trono e ele está sendo adorado dia, noite, madrugada, de manhã. Então foi sobrenatural a minha experiência. Uau. Em 2020, eu chego em Fortaleza para uma escola de missões que eu ia ministrar uma semana. E eu tô ali, todo mundo dormindo, peguei meu violão, fui por debaixo de um pé de árvore, peguei meu violão e fui adorar de manhã, vendo o sol nascer. E naquela manhã, não sei se você acredita, irmão, mas num flash de segundo, eu vi um manto de glória na minha frente. E na hora que eu vi aquele manto, eu soltei o violão e eu disse: Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero te contemplar. E aí nasceu um refrão naquela manhã que fala: Santo vestido de glória ele está, nós somos coroa da criação do Pai, brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. E aquilo queimou. Canção Contemplação. Contemplação. Uau. E foi a minha primeira canção para Jesus. Essa canção tá chegando agora, bateu mais de 1 milhão de views agora, para a glória de Jesus. Parabéns. Mais de 105 países a música já chegou. Amém. Então, depois dali começou Deus me entregar canções. 3 meses depois, Deus me deu Geração de João Batista. E aí foi me dando várias outras canções. Mas é tudo fruto a dessa palavra comunhão. Cumpriu. A palavra cumpriu. Mas, por exemplo, se você lê toda a música, Contemplação é um estudo bíblico de 1 ano. Bacana. Que espremeu e se tornou a canção. Entendi. Todas as frases são versículos. Uau. Todas. Santo, vestido de glória ele está. Sim. Versículo de Salmos. Nós somos a coroa da criação. Outro versículo. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Salmos fala que aqueles que olham para ti, no seu rosto não há sombra de dúvidas. Uau. E eles estão radiantes. Glória a Deus. Rapaz, é muito poderoso. Ao te contemplar. Então, quando eu olho para Jesus, o meu rosto fica radiante, eu não fico decepcionado, eu não fico afligido. Por quê? Muito bom. Porque eu olho para ele. Aleluia. Entendeu? Então todas as músicas, elas nascem de um estudo bíblico. Quais são os 3 elementos que hoje Deus me deu para compor? Primeiro elemento, eu tenho uma experiência profunda com Deus. Bom. 2, muita paixão por Jesus. Glória a Deus. 3, estudo da palavra. Olha aí. Então são esses 3 elementos. Às vezes eu estou estudando um tema à parte, eu nem sei que vai vir uma música, mas eu estou mergulhando. Toda temporada eu estou estudando um texto da Bíblia. A sua inspiração é a palavra, é essa comunhão com Deus. Ano passado eu peguei Salmo 23 e eu triturei Salmo 23 por 6 meses. Fui buscar o que significava tudo, eu fiz... Às vezes meus estudos, hoje dá para fazer um livro de cada coisa, bacana. Sabe? Porque eu vou a fundo, eu vou pesquisar. E aí, então, às vezes eu estou estudando e daquele estudo nasce uma canção. Nasce uma canção. Não é algo que eu forcei. Entendi. Entendeu? Eu vou escrever essa música que ninguém escreveu sobre a contemplação. Não. Nem seguindo a tendência do momento. Isso. É algo da minha experiência. Bacana. Porque Deus falou, eu vou colocar as minhas palavras nas tuas melodias. Então o que eu pensei? É a Bíblia. Então eu tenho que conhecer mais Jesus, porque essas palavras estarão incluídas. Então eu não canto sobre as minhas emoções, eu canto sobre a palavra. Amém. É isso que está acontecendo. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você cantasse um trechinho. Amém. Pode ser? Amém, amém. Antes de nós encerrarmos, nesse mesmo ano de 2019, eu estudei profundamente sobre corandeu. Se você não sabe essa expressão, a expressão dos reformados, e eles falavam corandeu. O que significa isso? Viver diante da face de Deus. Nós não saímos da presença de Deus. Não existe isso, pastor. Vamos cantar uma música para entrar na presença? Vamos entrar na presença. Não existe, irmão. Você não sai de um lugar que... E aquela oração maravilhosa, né? Senhor, estamos agora entrando na sua presença. Então aquilo gerou um temor tão grande. Deus, então se eu estou no banheiro, eu estou diante da tua face. Legal.
Se eu estou na igreja, eu estou diante da tua face. Mas quando eu estou passando para a padaria, quando eu estou na academia, eu estou diante da tua face. Aquilo gerou um temor tão grande, pastor. Mudou a minha vida. Muito bom. E você, meu irmão, você possa aplicar isso na sua vida de uma maneira tão sobrenatural. Amém. E o povo da Suíça, ali os puritanos, viveram isso tão intensamente, pastor, tão intensamente, que eles começaram a entender, se eu vivo diante da face, tudo que eu faço é para Cristo. É para Ele. Se comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, eu faço tudo para a glória de Deus. Aleluia. E eles falavam assim, agora o meu patrão é Deus. E as pessoas, elas passam pelo processo, os meus clientes, eles passam pelo processo, mas o meu patrão é Deus. Sim. Os caras iam servir um café, era um padrão altíssimo de excelência para servir um café. Por quê? Isso glorificava a Deus. Muito excelência. Bom. Muito bom. Então eles construíram a primeira fábrica de chocolate. Foi com base nisso, e o melhor chocolate do mundo é o suíço. É o de lá. A melhor máquina de relógio foram essas pessoas que viviam o Coraneu. Viver diante da face, que até hoje é o melhor relógio do mundo. Sim, os relógios suíços são os mais... Das melhores economias. Enfim, se eu for falar aqui do que eles estabeleceram ali, muito bom. É muito poderoso. Tudo por causa de um princípio. De olhar a revelação. para a face de Deus. Quando você começar a olhar para a face de Deus, Deus ministrou isso ao meu coração. Para de falar do pecado, Manda as pessoas olharem para mim. Amém. 1 Coríntios 3,13, contemplando como espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Quando você olhar para Jesus, quando você contemplar a beleza de Jesus, sabe por que o pecado ainda te domina? Porque você não viu a santidade e a beleza de Jesus. Muito bom. No dia que você contemplar a beleza de Jesus, nada disso irá te fascinar. Muito bom. Vai ser muito profundo. Muito bom. Então a música nasceu disso. Amém. Vou cantar só o refrão, né? Vamos lá. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza ao te contemplar. Uau! Aleluia, glória a Deus. Privilégio. Obrigado, pastor Rodrigo. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Amém. Se você não é inscrito também no meu canal, vai lá. Tem um material muito poderoso lá para edificar a sua Como é que é o vida. nome do canal? Fanuel Palácio. Tu não tem como esquecer. Olha aí. Obrigado, pastor Rodrigo. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Paz. Paz.